Beleza? Bom demais. Esse é o programa Comando da Sete. E eu havia anunciado aqui a presença do psiquiatra Matheus Antunes. E nós estávamos conversando aqui em off sobre a questão do tempo de hoje, tempo de pandemia, o aumento dos casos em que as pessoas ficam instáveis emocionalmente e também chega um momento que às vezes elas nem sabem que estão atravessando um problema e ali descobrem diante das aflições desse mundo totalmente veloz e que altera tudo. Matheus, um prazer recebê-lo aqui no programa Comando da Sete. A gente sabe que o número que a gente tem visto aí, assassinatos, feminicídios, latrocínios, o comportamento das pessoas tem sido mais violento. Eu não sei se isso fica mais evidente devido ao momento ou se as pessoas estão manifestando isso devido à situação da pandemia. O que está acontecendo com a cabeça das pessoas? Bom dia, Matheus Antunes. Bom dia a todos. Primeiro agradecer o convite de estar aqui, né? Sempre um prazer participar do Comando da Sete. Bom dia aos ouvintes. Bom, Said, realmente a gente tem percebido um aumento dos casos de violência, principalmente violência doméstica durante a pandemia. Uma das explicações é que as pessoas estão ficando mais em casa, né? E aqueles que tinham um comportamento mais agressivo acabam manifestando esse comportamento diante das pessoas que dividem né, o lar, a casa. Então, isso está sendo observado. O número de consumo de bebidas alcoólicas, de substâncias psicoativas, de drogas, também tem aumentado. E acaba que isso se mistura, né? Isso potencializa um comportamento violento, que é o que a gente tem percebido nos tempos atuais. E tem muita gente que não tinha uma convivência 24 horas por dia e passam a ter mais tempo junto, aí tem aquele embate, né? Os atritos ocorrem com uma maior frequência e aquelas pessoas que tinham uma predisposição maior a terem comportamentos violentos acabam indo às vezes de fato, vamos dizer assim. Isso se deflagra no comportamento agressivo, em alguns casos inclusive de violência grave. Porque aí ninguém sabe medir a fronteira, né? Sim. Porque você pode se exasperar, ter um problema de uma aflição qualquer e saber parar. E aí às vezes não consegue parar. Sim. Perde o controle. Sim, exatamente. Tem pessoas que perdem o controle e o que a gente percebe também é que a pandemia ela tem aumentado o número de casos de transtornos mentais. Então algumas pessoas que não tinham um determinado transtorno mental ou tinham sintomas leves de algum transtorno mental, ou esses sintomas leves pioraram, ou aquela pessoa que não tinha um transtorno mental passou a desenvolver um transtorno mental. E isso pode se manifestar em forma de comportamento violento. Isso é o que está acontecendo, porque a gente vê pelo número, né? E não só aqui no Brasil, parece que é um conceito universal que está acontecendo. Sim, né? Exatamente. Infelizmente, né? Exatamente. E aí e quem já tem uma tendência a não controlar suas emoções acaba também sofrendo, Acaba também sofrendo. Aí esse sofrimento, ele gera assim uma depressão, ou gera uma ansiedade, ou a ansiedade ou a depressão é que fazem isso? É um pouco das duas vias. O que a gente percebe é que o número de casos de ansiedade e de depressão, eles têm aumentado durante a pandemia. Então, pessoas que já tinham um diagnóstico de um transtorno mental, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, muitas pessoas pioraram durante a pandemia e pessoas que não tinham esses sintomas passaram a desenvolver sintomas de ansiedade e de depressão. Isso pode se chegar ao ponto de manifestar um comportamento agressivo. Por outro lado, as pessoas que já tinham um comportamento agressivo podem desenvolver também quadros de ansiedade e de depressão. Isso piora o comportamento daquela pessoa que já tinha antes. Já tem uma tendência. Aqui a Márcia Lima mandou uma pergunta da seguinte forma: ela foi ao médico e alegando que estava com dor de cabeça, tá, e queria procurar as causas. Aí o médico falou: eu acho bom que eu sou um médico de clínica geral, acho bom você procurar um psiquiatra. Sim. Que está tendo um probleminha aí. Sim. A gente recebe muitos casos no nosso consultório de pessoas que procuram outras especialidades por algumas queixas que ela
a própria pessoa avalia sendo de uma causa não física, né? Física, exatamente. Então procuram o neurologista porque sentem uma dor de cabeça, sentem tontura, às vezes um zumbido, e vão procurando os especialistas, e depois de uma investigação feita pelo especialista, o próprio profissional encaminha para o psiquiatra para fazer um acompanhamento, porque esses transtornos mentais, eles podem se manifestar no nosso corpo de várias formas. Tontura, zumbido, dor de cabeça, dor no corpo, insônia, tudo isso pode ser causado por algum transtorno mental. Aqui a Marlene Soares, ela reside no bairro Delfino Magalhães, falando que a filha dela, de tanto ouvir falar a questão da pandemia, ela supõe, né? Ela entrou numa fase de silêncio, está completamente sem querer comunicar. Ela tem 12 anos. É um negócio que chama atenção, né? Sim, chama atenção pela idade, né, precoce. É importante nesses casos buscar uma avaliação com um profissional, porque o sofrimento ele não tem idade, né? A pandemia ela afetou, ela mudou a vida de todo mundo, e as crianças também estão sofrendo com isso. Então é importante ela buscar uma avaliação, um acompanhamento para ser investigado o que está acontecendo com essa criança e ver, né, o que a gente pode fazer para melhorar o quadro dela. Mas eu vi uma reportagem de uma moça que ficou muda e não sabia nenhum motivo, depois que ela voltou a falar por uma questão, houve um bloqueio, né? Sim, isso pode acontecer em alguns casos. De dissociação, a pessoa fica sem falar ou tem alguns outros sintomas físicos também, isso pode ocorrer. O que a gente percebe, Said, é que o que a gente chama hoje de novo normal, né? Que assim, é um normal que vem com vários sofrimentos, dificuldades que antes a gente não tinha. Muitas pessoas estão sentindo o impacto do desemprego, o impacto da adaptação ao trabalho remoto. Eu tenho vários pacientes que são professores, por exemplo, né? Quem é ouvinte aí é professor vai saber o que eu estou falando. A demanda de trabalho aumentou muito nesses profissionais, então muitos estão sobrecarregados. Tudo isso vai se somando a ponto de causar um sofrimento, um adoecimento mental. É terrível, e não é fácil mesmo. Aqui a Caroline Macedo, ela afirmou que o marido dela sempre foi tranquilo, mas de uns tempos para cá, devido ao desemprego, devido à situação da pandemia e à queda da renda familiar, ele mudou completamente. Já tem 12 anos de casa. Pode acontecer. Pode. Não só pode acontecer, como está acontecendo. E a gente vê isso no consultório. É curioso, assim, e é um pouco assustador, porque a gente atende muitas vezes de forma seguida vários pacientes com uma história muito parecida, de piora de sintomas depressivos, pioras de sintomas de ansiedade depois da pandemia, em decorrência da dificuldade financeira, em decorrência do desemprego e até pela questão das restrições de lazer que antes as pessoas tinham, e hoje, né, claro, a gente tem que respeitar a pandemia, mas o lazer, a atividade física, o esporte, e muitas pessoas deixaram de fazer, e isso acaba tendo um impacto na saúde mental. É fácil não, viu? A Cássia está colocando a questão aqui que às vezes a gente não percebe, só mesmo o Dr. Matheus Antunes para saber o que está acontecendo. Ela fala que na casa dela tem tudo, vida boa, entendeu? Tudo direitinho, funciona, mas ela está no momento de sentir falta de tudo. Seria o quê? Ela pergunta. Muito interessante, Said. O que a gente tem percebido é que existem casos de luto individuais de pessoas que, vamos dizer, perdem um ente querido, vivem aquele processo de luto, mas existem pessoas que estão vivendo um luto coletivo. Então, o que é isso? É aquela sensação pela perda de pessoas conhecidas ou até celebridades que a gente antes se conectava, se identificava. A gente sofre por isso, mas a gente também tem sofrido um luto pela perda daquela vida normal que a gente tinha antes. As coisas que a gente gostava de fazer, as atividades, os encontros, os sonhos que a gente tinha. Muita gente acabou sentindo que isso foi se perdendo. De alguma forma é um luto coletivo
e muita gente tem sentido essa sensação de vazio, de que alguma coisa não está preenchida. É interessante. Aqui tá... O ouvinte nosso é bem interessante, viu? Aqui, Sônia do Cidade Industrial fala que a violência não é só na pandemia. Aqui ela tá com raiva do homem, viu? Pois o homem, quando aposenta e fica dentro de casa, fica violento, não lava nem o prato que come. É questão de convivência, sim, né? Sim. Aí que tem a harmonização. Exatamente. Isso já acontecia, era um fenômeno que já acontecia, né? Pessoas que às vezes já tinham uma tendência a ter um comportamento violento, quando elas ficam mais tempo em casa, elas acabam descontando ou manifestando esse comportamento com as pessoas que estão em volta dela. Só que isso se potencializou com a pandemia, porque a maioria das pessoas agora ficam em casa por causa do isolamento, do distanciamento social, e a gente consegue perceber isso com uma amplitude muito maior. E o mais importante, o diálogo. Procurar, inclusive, um especialista. Com certeza. Nesses casos, como o da ouvinte, é importante o marido dela buscar uma avaliação, buscar um acompanhamento, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, porque isso tem tratamento. Muitas pessoas estão sofrendo e não sabem o que está acontecendo e não sabem que tem como buscar ajuda, né? Então, o meu recado aqui para os ouvintes é que eles busquem uma avaliação com um profissional, seja com um psicólogo, seja com um psiquiatra, porque tem como a gente ajudar essas pessoas a se sentirem melhor, ajudar a incentivar o diálogo, ajudar a incentivar a melhoria da qualidade de vida. Bom dia, doutor. Sinto durante as noites sustos, acordo com medo, imaginando bichos no quarto, porém acordo com o coração acelerado. Mas não perco o sono. Só vivo na experiência. Só vivo essa experiência. São episódios durante as noites, que pode ser. Tenho 27 anos e moro no bairro Independência. Essa é uma queixa comum no consultório e é difícil avaliar uma causa específica, mas isso pode ser um sintoma de ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta no nosso corpo, no nosso organismo, de diversas formas, inclusive sintomas de medo, né? O medo, ele é um componente da ansiedade. Tem gente realmente que sente medo mais durante a noite, inclusive durante o sono, e tem gente que acorda tendo crises de medo, muitas vezes sem motivo evidente, e isso causa um incômodo, causa um prejuízo. Então, se essa ouvinte ou se outros ouvintes se identificam com esse tipo de relato, é importante buscar um acompanhamento, buscar um tratamento. Bom dia, pergunta para o doutor: o nível de estresse e insônia estão ligados à questão da pandemia? E qual o ponto de vista dele? Porque nos últimos tempos as crianças também estão sofrendo com isso, inclusive com os casos de violência contra as crianças, com certeza, né? Esse estresse e essa insônia também. Com certeza. A gente também tem visto isso no nosso dia a dia. Eu falo nós, né, porque eu converso com outros profissionais da saúde mental e todos confirmam, todos têm percebido esse aumento dos casos de ansiedade. Então, muita gente passou a desenvolver insônia, muita gente passou a desenvolver sintomas físicos de ansiedade, né? O coração acelera, dá um aperto, uma angústia, uma sensação de falta de ar. Isso acontece inclusive com crianças. Essa adaptação ao mundo remoto também está acontecendo com crianças, porque elas estão tendo aulas remotas. Crianças que antes gostavam de brincar, de jogar bola, de ter as suas atividades de lazer também foram restritas, né, desse tipo de atividade. Então as crianças estão ficando mais ansiosas, sim. Isso tem um gatilho? Ou você já tem um problema? O transtorno mental, ele é multifatorial. Então o que isso significa? Que é um pouquinho de cada coisa. Existe um componente genético. Talvez existem casos na família de pessoas com ansiedade, com depressão, e a pessoa tem, né, no seu organismo uma tendência genética a desenvolver, mas as coisas que acontecem na vida da pessoa, no ambiente, somam forças para que isso acabe se manifestando. Então é um pouquinho de cada coisa. E eu costumo brincar, eu dizer assim, chega uma hora que o copo transborda, né? Vai acumulando e uma hora o sintoma se manifesta. Isso é um fato que a gente tem que avaliar mesmo, que pode acontecer e está acontecendo, a gente está visualizando, porque às vezes tem aquela tranquilidade, de repente muda tudo. É porque já tem um fato anterior. Exatamente. Né? Alguns transtornos mentais, eles têm um componente genético mais prevalente, mais importante do que outros.
Mas, de uma maneira geral, todos têm um componente genético que pode causar uma predisposição, uma tendência a pessoa ter ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno. Porque no caso de violência contra a criança, que tem acontecido muitas vezes, isso já estava acontecendo, mas reverberou agora, né? Isso, que no momento de pandemia. Sim, exatamente. Está visível aí. Agradeço a Thelma aqui, que mandou também uma pergunta sobre essa questão aqui colocada. Tomo um remédio de ansiedade durante o dia e a noite para dormir. Depois de sentir pânico, porém, não sei quando devo tomar. A Sabrina do centro está perguntando: é possível que eu fique dependente dos remédios? E tem gente que tem a questão da automedicação, não sei se é o caso da Sabrina, né? Mas ela está perguntando sobre a questão desses remédios. Excelente pergunta. A dúvida da Sabrina é uma dúvida muito comum na população e é bom a gente ter esse espaço para esclarecer. Existem alguns tipos de medicamento para ansiedade. Existem alguns que fazem efeito imediato, que as pessoas costumam chamar de tarja preta. Eles são bons, eles servem para um alívio imediato, eles têm as suas indicações. E existem outros tipos de medicamento para ansiedade que atuam de uma maneira mais perene, né? Mais prolongada. O efeito demora mais para começar, mas uma vez que a pessoa começa a tomar, ela fica se sentindo mais calma e melhor de uma maneira mais constante. Então, a gente precisava saber qual dos dois medicamentos essa paciente está tomando e acompanhar. Vários medicamentos de ansiedade não viciam, né? Isso é que é importante a população e os ouvintes que estão acompanhando saberem. É um medo, um receio de muita gente ir ao psiquiatra e tomar medicação porque eles acham que vão se tornar dependentes da medicação, sendo que é justamente o contrário. A maioria dos medicamentos para ansiedade, eles não causam dependência. É uma minoria das medicações que, se usado de forma inadequada, existe o risco de causar dependência. Lógico que quem vai avaliar isso é o profissional. Então, o primeiro passo e o melhor passo a se dar é procurar a avaliação. Ela até mandou o nome dos remédios: citalopram e zolpidem. Isso. O escitalopram é um ótimo medicamento para ansiedade. É claro que eu não estou sugerindo que ninguém, né, os ouvintes, a se automedicarem, mas ele é um medicamento que ele não vicia, ele não causa dependência. Então, se você está tomando esse medicamento, continue tomando, né? Busque fazer o acompanhamento adequado, siga as instruções do médico, mas fiquem tranquilos porque esse medicamento não causa dependência. A pessoa toma coisa. Agora, sinal que pelo que eu estou recebendo de pergunta aqui, não vai dar nem para fazer todas, é muita coisa chegando, mas como que as pessoas também convivendo no limite, né? Às vezes as questões são, a pessoa se sente fragilizada diante da gama de problemas que ela enfrenta. Com certeza. Essa pandemia, acho que ela escancarou muitos problemas que a gente já vivia antes. E o fato de a gente ficar mais restrito, mais recluso, inclusive proporciona um ambiente para reflexão, né? A gente fica mais em casa, e muita gente acaba percebendo algumas fragilidades realmente nesse período. Inclusive, vou citar uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, que nesse período de pandemia, o número de procura pelo psiquiatra aumentou em 25%. Isso é muito alto. Muito alto. Mostra que as pessoas estão procurando soluções para aquilo que elas às vezes não davam valor, né? Sim. Porque saúde mental é importante. Como é que você vai funcionar ou existir sem ter uma estabilidade? A gente é corpo e mente. Se a mente não estiver bem, o corpo também não fica bem. Esses fatos são notórios, né? Já são até filosóficos, já está imposto na vida da gente. Um ouvinte está levantando uma questão aqui. Ela, eu vou achar o nome dela, tá muito. O filho dela é autista e teve uma vida sempre normal. E ao que parece houve uma mudança comportamental que ela não percebeu, foi perceber só depois. Mas a mudança, agora que ela está sendo tratada, né? A criança está sendo tratada, é que percebeu que ela tinha tais mudanças quando tinha 2 anos, 3 anos, que não percebia. Sim, alguns casos de autismo, eles podem ser realmente um pouco difíceis de ser identificados quando a criança é muito nova.
Mas o mais importante é que ela buscou a avaliação e fez o diagnóstico, e a partir de agora ela vai dar todo o suporte, né, necessário para o filho dela. Um fato interessante nos pacientes que têm autismo, né, alguns deles eles têm um sintoma que a gente chama de adesão inflexível às rotinas. Então, o que isso significa? O paciente que tem autismo, né, o espectro do autismo, eles gostam de ter uma rotina muito bem delimitada, bem determinada. Mudanças na rotina causam um aumento da angústia, da ansiedade. E essa pandemia veio para mudar a rotina de muita gente. Então, os pacientes com autismo, eles estão sofrendo mais nesse período de pandemia. Assim. Por daí teria uma atenção até de saúde pública. Eu fico percebendo, quando as escolas estão fechadas, o sofrimento deve ser muito maior. Sim, com certeza. Dessas pessoas que estão atravessando aqui. Aqui tem outra questão levantada aqui pela Mônica Lemos. Ela coloca o seguinte: como que uma pessoa num mundo tão violento, aí já está fazendo um juízo de valor, né? Num mundo tão violento, são tanto díspare, paradoxal, como é que ela vai conseguir enfrentar tudo isso? Parece que o nível de ansiedade dela aumentou e ela fica sem ter condições de fazer uma leitura do mundo. Eu estou percebendo isso que ela está falando aqui. Ela não consegue decodificar o que está acontecendo ao redor. Esse é o grande desafio do nosso tempo atual. Nesses casos, se a ouvinte está tendo dificuldade de chegar a algumas conclusões, né, de seguir em frente, é importante ela buscar um acompanhamento. A psicologia está aí para ajudar as pessoas. Um acompanhamento com o psicólogo, nesse caso, é muito importante. É fundamental. Sinto uma confusão na cabeça e estou usando antibióticos. Confusão com a mente pesada, sinto perturbação, até mesmo com iluminação. O que pode ser? Sida do cano da câmara. É fácil, não? Porque aparece tanta coisa aqui. Sim, sim. Bom, é difícil dizer nesse caso porque existem várias causas de incômodo na cabeça. A gente teria que entender melhor como que é essa perturbação. Tem pessoas que ficam confusas a ponto de interpretarem de uma maneira errada a realidade, né? O que é o que a gente chama de delírio. Isso indica um possível transtorno mental. Vale a pena ela procurar um psiquiatra. Mas se ela vem com outras queixas, como uma dor de cabeça, que a luminosidade atrapalha, incomoda, vale a pena ela procurar um neurologista, por exemplo, para avaliar o que seria melhor essa perturbação que ela reclama. Pai Ney. O Hudson Gomes aqui está dizendo aqui que ele tem crise de ansiedade e início de depressão. A ansiedade é tanta que ele não consegue nem voltar a um psicólogo. Sim. Tem isso, né? As crises de ansiedade estão muito comuns, viu, Ney? É porque a ansiedade ela pode vir de uma maneira constante. Então tem gente que está constantemente ansioso, preocupado, mas ela pode vir também em forma de crise. Que são as crises? São períodos de curta duração, às vezes minutos, 15, 20 minutos, mas que os sintomas eles aumentam de uma maneira que ficam insuportáveis para a pessoa. Tem gente que sente dor no peito, tem gente que sente dormência, tem gente que sente medo, sensação de morte. Muitas pessoas procuram pronto-socorro, inclusive achando que estão infartando, tendo um derrame, um AVC. E depois de investigado as causas e não encontrado uma causa física, o médico que avaliou, né, faz o diagnóstico de uma crise de ansiedade. Então essas crises podem ser incapacitantes para as pessoas, inclusive de impedir que ela busque a própria ajuda. A pessoa tem que ser forte, porque aí que a gente tem que colocar também testemunhos, né? Por exemplo, às vezes os fatos que ocorrem na vida da gente, e aí você fica como se estivesse oprimido, e nessa opressão você fica imaginando, primeiro, para que eu sirvo? Qual a minha utilidade, né, nessa sociedade? O que eu tenho feito? Assim, será que essa sociedade tem jeito? Então, isso ocorre, e dependendo da capacidade de leitura da pessoa do mundo, ela pode sofrer muito mais. Sim. E é curioso porque a depressão, que é uma queixa de muitos ouvintes aqui, a gente está acompanhando as mensagens, é um sintoma da depressão fazer com que a pessoa
interprete o mundo, a realidade de uma forma mais negativa, mais pessimista, faz com que a pessoa sinta-se culpada por coisas que muitas vezes ela nem tem culpa. Então, quando isso vai juntando, talvez uma visão mais nihilista, né? Uma pessoa que já é um pouco mais pessimista, e junta com realmente uma doença, que é o transtorno depressivo maior, que é a depressão, a pessoa tem muita dificuldade de enxergar o lado bom das coisas. Isso vale a pena buscar uma avaliação profissional para que essa pessoa sinta-se melhor. Muita perguntando se ansiedade causa esquecimento. Ótima pergunta, inclusive é uma queixa comum no consultório também. É um dos sintomas da ansiedade descrito na literatura, né? Quando a gente estuda no livro, a ansiedade ela pode causar diminuição da concentração. Então muita gente não consegue concentrar e não consegue lembrar do que fez porque a atenção não estava adequada. Então ela dá uma sensação de esquecimento, e a ansiedade também pode dar sensações de brancos na mente. Então tem gente que fica muito ansiosa e dá realmente aqueles brancos. Ela esquece o que ela ia fazer, esquece o que ela ia falar e dá um medo, né? Tem gente que acha que é inclusive um outro tipo de problema, mas o mais importante é buscar realmente a avaliação. Esse tem que olhar mesmo, né? Porque tem gente que colocou a coisa, não, eu não coloquei isso aqui não, ou então eu não falei isso não, falou, mas por que não falou, né? Aí, então repete que já falou 200 milhões de vezes. Aí o marido fica com raiva, né? Ai. Bom dia, sonho demais até... Olha aqui, que coisa. Sonho demais até nos cochilos depois do almoço, e a maioria deles estou correndo e assustada. Aí, minha filha, é difícil. A Tatiane do bairro Independência. Será que no sonho também está embutido o que a pessoa perpassa em termos de sofrimento, de dores? Talvez sim, né? A interpretação dos sonhos é uma discussão muito antiga, né, que vem desde teorias que envolvem manifestações do nosso inconsciente, mas pessoas que têm ansiedade, eles têm uma tendência a ter sonhos mais agitados, pesadelos. Então merece uma avaliação, porque isso pode ser um quadro de ansiedade. Tá escondidinho ali, né? Aqui tá perguntando aqui, onde é que você atende, Matheus Antunes? Eu atendo, eu sou psiquiatra da Santa Casa aqui de Montes Claros, e eu atendo no meu consultório na clínica Cardio Center e na clínica Humanitas. Humanitas? Ah, não, Humanitas. Isso. Conheço ali, já fiz um exame cardiológico lá, o coração tava batendo no dia. Matheus é um jovem, entendeu? Mas estudioso, pessoa atenciosa, e às vezes você tá com dificuldade aí, pode bater na porta dele lá que tá firme. Estamos à disposição. A gente tem atendido muita gente que está sofrendo com essa pandemia. Então, o primeiro passo é buscar uma avaliação, e nós profissionais ficaremos muito felizes em ajudá-los. É isso mesmo. Obrigado, Matheus, por ter vindo aqui. Leva um abraço pra turma lá, deixar. Viu? Sua família. Inclusive, eu queria deixar o recado, assim, eu disponibilizo alguns materiais a respeito de saúde mental. Então, quem quiser ter acesso, né, buscar mais informações, pode me seguir nas redes sociais também. O meu Instagram é @mundodamente. Então, pode me seguir lá, tem bastante material, a gente pode tirar algumas dúvidas lá também. Bom demais. Aí, daqui a pouquinho a gente volta.